Amém. Lamentações, capítulo 3, verso 37, diz assim: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Porventura, da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Amém. Você pode sentar inicialmente até aí. Esse livro aqui, ele acontece como narrativas depois daquele episódio que Babilônia invade Israel e acaba com tudo. O tempo em que o profeta Jeremias pregou ali, tentando convencer a nação de Israel a se entregar, porque eles estavam debaixo de pecado e iam ser corrigidos através dessa vergonha, dos horrores do cativeiro e da perda da guerra. Então, Jeremias tenta convencer a nação, mas é muito difícil convencer alguém de que ele já está derrotado. Jeremias tenta, não adianta vocês lutarem, vocês estão em pecado, vocês estão em falta com Deus, Ele não vai livrar vocês, não adianta pelejar, mas é muito difícil. Ninguém quer admitir que o seu futuro seja um futuro de derrota. Ninguém quer admitir que tem que abrir mão dos seus projetos. O projeto de Israel não era ir para a terra estranha e morrer lá até que uma outra geração se levantasse e viesse de volta para a terra onde havia a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Quem já estava ali estabelecido, gente rica, com seu comércio, com as suas possessões, vem Jeremias e dá uma palavra dessa? Vocês têm que se entregar ao rei da Babilônia? Foi uma loucura realmente. E quando a profecia é uma loucura, as pessoas não querem nem saber de orar. Elas simplesmente rejeitam, não aceitam. É muito contrário. Bom, então aqui a Escritura está dizendo, irmão, algo que eu li esse texto alguns anos atrás, e eu acredito que tenha aprendido a lição, quando diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Porque o que mais vai ter aqui, inclusive quando Jeremias está escrevendo isso, são queixas, lamúrias. Alguns poucos ficaram ali na cidade e começaram a murmurar. Nem todo mundo foi arrastado. A grande massa foi retirada da cidade, dos termos de Israel, mas alguns outros lá que Babilônia considerou sem importância, deixou por lá, e depois eles vão se lamuriar diante de Jeremias, uma série de situações ainda vai continuar naquele cenário ali, com a cidade completamente em ruínas, tudo destruído. Então a Bíblia diz aqui, de que se queixa o homem vivente, ele se queixe dos seus próprios pecados. Eu glorifico a Deus. Eu conheci Jesus, a nível de cidade grande eu posso dizer que conheci Jesus até cedo, cerca ali de 22 anos de idade, quando eu realmente me deparei com a verdade da Bíblia, com a realidade de Jesus Cristo, quando eu realmente comecei a ler a Bíblia, e eu vi que esse livro aqui não tinha condições da mente humana o projetar. Eu cheguei a essa conclusão e eu falei, esse livro tem que ser a palavra de Deus. Então, esse texto aqui me fez entender que eu tinha que andar com Deus. E eu pude entender que se um dia eu viesse a fracassar na minha caminhada, eu não teria o direito de acusar ninguém. Eu não teria esse direito de acusar ninguém, porque a Bíblia está dizendo, se eu fosse me queixar, eu teria que me queixar dos meus próprios pecados.
Porque quem anda em santidade não precisa lamuriar, não acha culpado, porque a mão de Deus vai estar sempre sobre ele. Então, de que se queixa o homem? Está se queixando? Então queixe-se dos seus próprios pecados. Porque ninguém é culpado. Muitos tentaram culpar na história um monte de gente. Teve o rei Saul, quando Samuel chega lá, Deus falou para você fazer isso? Não, você não fez, eu estou ouvindo o som dos animais, etc. Não, foi o povo. Foi o povo que pegou, o povo viu que as ovelhas, as vacas eram boas, o povo preservou isso aí para oferecer em holocausto. Foi o povo. É culpa do povo. Ah, é culpa do povo? Pois bem, Deus está falando que você não é mais rei. Mas a culpa é do povo, né? Mas quem sofreu o pecado, quem sofreu a consequência foi você. A culpa era do povo? Não, a culpa não era do povo. Quem era o rei? Quem é que tinha o ministério? Quem era o rei? Quem era que tinha o ministério? Se alguém aqui dentro da igreja, algum dos irmãos, resolver fazer alguma coisa, eu dizer, irmão, não faz isso aí não. Ele não para. E se ele não parar, eu não chamo até a polícia para ele dizer, esse cara está aqui dentro e não quer ir embora, está fazendo besteira, leva ele para o xadrez. Até eu não vou aos extremos se eu precisar ir. Por quê? Porque eu sou o líder aqui. Então, eu não posso dizer que alguém fez alguma coisa errada aqui dentro, né? Deu zebra, alguma coisa deu errada, aí depois eu digo, é culpa do fulano, é culpa do cicrano, é culpa do beltrano. Não, se eu deixei fazer, a culpa é minha. Lembra quando os irmãos foram lá naquele centro, lá que foram provocados, deu aquele rolo? Não teve gente dizendo em rádio e em televisão que a culpa era minha? E nem foi aqui dentro. Imagina se fosse aqui dentro, alguma situação. Por quê? Porque realmente existe. Agora, eu não sou culpado pelo que fazem lá na rua, né? O que mais tem de filho de santo, macumbeiro assaltando banco, matando, estuprando por aí, eu nunca vi ninguém culpar um pai de santo. O que tem de católico fazendo besteira, camarada preso, assalta, tu chega lá, tu é o quê? Eu sou católico. Eu nunca vi ninguém culpar o padre, nem o papa, nem pedir para o Vaticano reembolsar ninguém. Então eu não sou culpado pelo que ninguém faz no meio da rua. Amém? Então veja bem, quando Saul diz, não, foi o povo que pegou isso aí, ele já está querendo, né, esconder o erro dele atrás da atitude do povo. Não, irmão, não faça isso, porque os olhos de Deus conseguem penetrar no meio do povo e ver que o culpado sou eu, não é você. Nós temos que ser transparente, entendeu? Que nem o filho pródigo. Pai, tá vendo aqui? Eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me a mim como um dos teus empregados. Ah, esse aí está do jeito que Deus quer, traz um anel para ele, traz vestes novas, sacrifica o novilho, vamos fazer uma festa, porque esse aí realmente estava perdido e foi achado. Não estava perdido e foi achado porque voltou para casa, estava perdido e foi achado porque encontrou a humildade no que ele sofreu, encontrou a humildade, teve um caráter transformado por tudo que ele padeceu. Lá no meio dos porcos, ele poderia dizer assim, meu pai me deu aquela herança que já acabou, agora eu tenho que ficar aqui apacentando esses porcos. Não, lá no meio dos porcos ele reconheceu, eu errei, os trabalhadores do meu pai nessa hora têm mais do que eu. A caminhada dele lhe deu humildade para reconhecer os seus pecados. Então ele volta e diz, pequei contra os céus e perante ti, e eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, irmão, está com problema, tem coisa errada, levanta a mão e diz assim, eu sou culpado. Não culpa ninguém. Ah, o meu pai, você é maior de 18 anos, está culpando teu pai? Que vergonha para a sociedade, isso não vai colar com ninguém. Você é responsável pelas suas atitudes.
Então, nunca apresente diante de Deus, não, Deus, foi culpa daquele cara, foi culpa... Não. Né? A história está aí desde o começo. Adão, Eva e o diabo. Adão, onde estás? Eu vi que estava nu. Adão, quem te mostrou que estava nu? Não, foi a mulher. Sabe aquela mulher que tu me deu? Foi tu que me deu aquela mulher. Eu não achei ela em qualquer lugar. Foi tu que me deu. Ela me deu da fruta que você disse para não pegar. Ela me deu. E eu comi. Mulher, por que tu fizeste isso? Não, foi eu não. Sabe aquele diabo que tu criou? Sabe que você deixou ele aí andando na terra? Sabe aquela serpente? Foi ela que me deu, a culpa é dela. Todo mundo teve a sua culpa. Deus vem e diz assim: Adão, você não é inocente, o teu castigo é esse. Mulher, você não é inocente, o teu castigo é esse. Serpente, você não é inocente, o teu castigo é esse. Ninguém se esconde atrás de ninguém. Temos que ser transparentes. Sou um pecador, sou um miserável, tenho que botar a boca no pó, na cinza, buscar a compaixão de Deus, porque a Bíblia diz: aqueles que a si mesmos se humilham serão exaltados. Mas tem gente que, não, a culpa é do cara, eu estou certo. Deus, o erro é dele lá, o pecador é ele lá, eu sou o santo. Aí Deus olha assim: estou vendo o quanto você é santo. Como eu estou vendo. Então, meu irmão, esta é uma realidade poderosíssima. Quer ver aqui no capítulo 5? No capítulo 5, a partir do verso 1, um povo ainda que está por ali ao redor de Jeremias, olha o que diz: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos e aos assírios para nos fartarem de pão. Até aí eles estão bem, né? Agora olha o verso 7. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos arranque da sua mão. O povo foi massacrado. Por quê? Porque Deus os massacrou. E ainda aqui, depois de tudo, a cidade já incendiou. Aqui é quando tudo já acabou. Babilônia já arrasou tudo que tinha para arrasar. No verso 7, eles ainda têm a coragem de dizer: nossos pais pecaram e já nem existem. Nós estamos levando as suas maldades. Não é isso que diz o profeta Ezequiel. Ele diz que a alma que pecar, essa morrerá. Ela diz que o justo pela sua justiça vive, o ímpio pela sua impiedade morre. Mas aqui, no meio do caos, eles começam a fazer oração e parece que vai tudo bem. Quando chega no verso 7, eles mostram que eles são realmente dignos de estarem levando as chicotadas que estão levando, padecendo que estão padecendo. Por quê? Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Não, irmão, nada disso. Não existe esse negócio de ninguém levar a maldade do outro. Não existe isso. Até a maldição, que é uma realidade, se existe uma maldição hereditária na minha vida, que parte pelos meus pais e avós, que invocaram o diabo, ou que sacrificaram aos demônios, que cometeram delitos terríveis e o diabo conseguiu ali naquela linhagem se instalar para passar de geração a geração, ele vem andando e vem se sustentando em impiedades. Mas quando ele encontra uma vida que anda na santidade, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz.
Mas se eu ando em impiedade, até a maldição da minha bisavó vai me alcançar, vai alcançar meus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Mas se eu andar em santidade, eu quebro a maldição. Eu acabo com a espada do diabo. Porque Deus é justo. Quem é justo recebe de Deus a graça, a justiça. Quem é ímpio recebe de Deus os males, a permissão do mal. Então, aqui eles vão orando e de repente nossos pais pecaram, já não existem. E nós levamos as suas maldades. Oração que parecia muito boa, mas tem lá um problema que mostra que o caráter deles está problemático. Ao invés deles dizer assim, nós pecamos, somos dignos disso, igual fez o profeta Daniel. Lembra da oração de Daniel? Nossos pais pecaram, nossos pais transgrediram, nossos pais cometeram delitos e nós também cometemos delitos, cometemos pecados, nós também não te honramos, nós também estamos em transgressão. Não jogou culpa para cima dos outros. Falou da culpa dos outros, mas se enquadrou também como alguém que está ali cativo, subentende-se, levado no meio dos pecadores. Então ele não procurou jogar a culpa para cima de ninguém. Aí começam as revelações vir sobre Daniel. Começa Deus se manifestar e o anjo se manifesta para ele e diz assim, Daniel, tu és um homem muito amado. Mas quando Daniel diz que começou a sua oração, que ele entendeu pelos livros do profeta Jeremias, que o cativeiro deveria durar 70 anos, ele diz que quando ele entendeu isso, ele se colocou a orar, e a oração que ele diz ter feito ali, não está acusando ninguém e se eximindo de pecado. Ele diz, nossos pais pecaram sim, e nós também temos pecado. Aí, qual é o resultado? O resultado é muito simples. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se eu quero reter o meu pecado e jogar a culpa para cima dos outros, meu irmão, se eu quero reter, se eu quero me eximir, me isentar do pecado e jogar a culpa para cima dos outros, Deus está vendo, Deus conhece todas as coisas. Aqui ainda, eu não sei se eu li o texto todo, de Lamentações capítulo 3. Não, Lamentações capítulo 3 eu ainda quero ler. Verso 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo, nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Amém? Essa é a realidade. Porque a Bíblia mesmo já vem lá, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. É a grande realidade. Nós não podemos nos esconder, nós temos que ser sempre transparentes, nós temos que sempre buscar em Deus quando alguma situação não está como nós achávamos, de repente, que deveria estar. Nós temos que ir perguntar para Deus, Deus, aonde está o erro? Em mim. Aonde está o problema? Em mim, né? Porque às vezes nós achamos que todo mundo é errado, menos nós e menos aqueles a quem amamos. Às vezes nós temos uma situação em que envolve alguém que nós gostamos, algum familiar, algum filho, algum pai. Então eu não quero saber da justiça, eu quero saber de defender quem eu amo. A defesa da justiça tem que estar acima da defesa de simplesmente quem eu amo. Deus quis fazer justiça para o resgate do homem. Então ele fez justiça e, embora amando seu filho, entregou o seu filho à morte pelos nossos pecados. Lá no livro do profeta Isaías, você voltando aí, no livro do profeta Isaías, no capítulo 39,
você tem aquele episódio que é após o rei de Israel ter padecido de uma enfermidade, estava tudo pronto para ele morrer, já tinha recebido uma palavra de que morreria, mas o profeta Isaías, que tinha dado a palavra, retorna por causa da oração dele, diz que ele ia viver, tal. Então, no capítulo 39 tem a seguinte história: naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles, lhes mostrou a casa do seu tesouro, e a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra distante vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? Disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Este papo aqui de Ezequias com Isaías é antecedente a Jeremias e a lamentação de Jeremias, do texto que nós lemos, quando a destruição já está imperando. Esse papo aqui já é uma profecia que vai se cumprir lá quando Jeremias está profetizando. Agora, já vi muito pastor pregando. Tá vendo, irmão? Você tem que ter segredos. Você não pode ficar mostrando as suas coisas para os outros. Tá vendo o que diz Deus aqui? Porque o homem mostrou tudo que tinha. Aí tá vendo? Ó, depois veio Babilônia e tomou tudo que ele tinha. Nada disso, mentira, má interpretação do texto, não tem nada a ver com a realidade. Tanto que Ezequias diz assim: boa é essa palavra do Senhor, que o Senhor disse: porquanto haverá paz e verdade em meus dias, ou seja, eu vou estar fazendo a minha parte. Já vi uma profecia: ó, o teu povo virá a pecar, o teu povo virá a transgredir, o teu povo vai pisar na bola com Deus, e tudo isso que está aí, que deveria passar de geração em geração, Babilônia vai levar tudo, mas não é culpa tua, é culpa do povo que virá depois de você, não é culpa de você com a sua geração, é culpa dos que vêm depois. Aí Ezequias diz assim: boa essa palavra, porque nos meus dias eu faço a minha parte, vai haver a paz, verdade e justiça nos meus dias. Quem vai vir depois? Aqui diz: até os teus filhos vão ser levados cativos e vão ser eunucos nos palácios da Babilônia. Ezequias falou assim: beleza, a palavra é boa, eu estou tranquilo, porque cada um tem que fazer a sua parte. Nos meus dias vai ter paz e verdade, que eles façam nos dias dele. Não fizeram. Aí depois, Ezequias está dizendo: nos meus dias vai haver o quê? Paz e verdade. Mas a geração que veio depois do reinado de Ezequias é aquela da oração lá do capítulo 5, que está dizendo: os nossos pais pecaram, já não existe, e nós estamos levando a maldade deles. Mentira, porque no reinado de Ezequias houve paz e verdade, ele andou em justiça. Quando ele estava doente, e ele disse, Isaías foi lá e disse: olha, arruma a tua cama, porque tu vai morrer, chegou tua hora aí.
ele colocou a cara para a parede e disse: Deus, lembra-te de que eu andei na tua presença em verdade. Isaías ainda está no pátio lá do local lá do reinado, e ouve a palavra de Deus, volta e fala para Ezequias que ele não vai mais morrer, que eu ouvi a oração dele. Aí vem uma geração que não sabe reconhecer a sua falta de caráter, não sabe reconhecer os seus próprios pecados, não sabe se olhar no espelho e quer culpar quem andou em santidade e em verdade. Cada um é culpado da sua própria queda e do seu próprio pecado. Eu já disse, quando meu pai era vivo, minha mãe ainda é, graças a Deus, quando os meus pais, os dois estavam vivos, muitas vezes eu disse para o meu pai: eu não ouço vocês, porque amanhã eu não quero ter culpado da minha queda. Eu não ouço ninguém, eu sou que nem uma mula com tapa-olho, eu só olho para frente, à minha frente só vejo Jesus Cristo. Não culpo ninguém, ninguém. Se amanhã eu estiver na sarjeta, eu já preguei isso aqui 500 e tantas vezes. Se amanhã eu estiver na sarjeta pedindo um pedaço de pão sem uma veste para vestir, eu sou culpado, não tem ninguém culpado, porque eu aprendi a ouvir e andar com o meu Deus e com a sua palavra. Não tenho ninguém para culpar, nunca culpei ninguém de nada. Desde que eu conheço Jesus Cristo, as pessoas dizem: cuidado com o diabo, que ele é doido para te derrubar. Eu digo assim: ué, Jesus Cristo não é doido para que eu fique de pé? Quem é maior? Cuidado, você confia muito nas pessoas, não importa, ninguém pode me apunhalar, porque o meu guardião é Jesus Cristo. Ezequias mostrou tudo que tinha. Vem cá, vamos lá no palácio, está vendo aí, ó, tudo que Deus me deu? Vamos lá no templo, está vendo aí, ó? Aí vem Isaías, tá vendo? Tudo isso que eles viram, eles vão levar um dia. Babilônia virá e vai levar isso tudo aí. Mas Isaías foi muito claro: não é contigo. Do jeito que você anda, não tem diabo, não tem império que rompa os muros de Jerusalém. Mas a geração que virá depois de você vai pisar na bola. E toda essa glória que desde o tempo dos teus antepassados foi armazenada, entesourada, isso tudo vai ser levado cativo para a Babilônia. Lembra? Quando o rei Belsazar, se não me falha a memória, foi tomar o seu banquete nas taças de ouro, e apareceu uma mão escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Todo mundo ficou doido. Chama aí, tem um cativo aí, um tal de Daniel. O que quer dizer isso aí, Daniel? Pesado foste na balança e foste achado em falta. Por quê? Não, porque tu está bebendo nos utensílios que pertencem ao culto de Deus. Que besteira! As taças de ouro, as bandejas de prata. Eu matei tantos judeus e ninguém disse nada. Porque tem gente que perde tanto o seu caráter que utensílios de prata e de ouro passam a valer mais que eles. Sabia disso? Para Deus, ora, mas quanto horror aconteceu com o povo cativo, e quantas mulheres forçadas, quantas meninas maltratadas, tratadas como escravas sem nenhum valor, na maior miséria, quantos problemas, e cadê Deus? Parece que Deus estava em silêncio, mas quando tocaram nos seus utensílios de prata e de ouro, Deus se manifestou. Por quê? Amém, meu irmão? Porque os utensílios de prata e de ouro continuavam consagrados a Deus, e um dia ele ia pegar tudo de volta, mas nós, não basta uma consagração, toda manhã ao acordarmos nós temos que nos consagrar ao Senhor e dizer: Deus, mais um dia começa, que a minha vida seja para louvor, honra e glória do teu santo nome. Se você fracassar nisso, vacilar, aí daqui a pouco você está culpando, está vendo? Culpa daquele irmão, culpa daquela cadeira, aquela cadeira não tinha que estar ali. Quem botou aquela cadeira? Foi o burro do pastor. Aquele pastor não entende de arrumação de cadeira. Culpa dele. Culpa daquele som que estava alto, estava apitando. Não viu, não?
Pastor não entende nada de som. Aquele púlpito de pedra feio pra caramba na igreja. Meu irmão, quando tu perde a graça, se passar voando um besouro dentro do santuário, você vai dizer que foi o besouro que te chamou a tua atenção, te tirou da graça. Você arranja qualquer desculpa. Agora, se você anda com Deus, as pessoas dizem assim, caramba, viu aquele terremoto? Não estou vendo nada, só estou vendo Jesus Cristo. Viu aquilo? Não, eu estou ouvindo os anjos cantando. Mas você está vendo? Não, o que eu estou vendo é os céus abertos e o Filho de Deus lá. Ó. Agora, quando você está fora da graça, misericórdia. Bom dia, irmão. O que tem de bom? Não é assim? É assim, claro que é assim. Eu também sou ser humano e eu sei o que é ficar fora da graça também. A gente fica mais intragável do que uma mula manca. Então, meu irmão, desde o princípio da história, Adão, Eva e o diabo, Deus já está mostrando que não aceita a desculpa de, não, o erro é dele, o pecado é daquele lá, nada. Cada um, se quer se queixar, queixe-se dos seus próprios pecados, chega diante de Deus, Deus tem misericórdia, me dá força para mim não ficar caindo, que nem um eletrocardiograma, que nem um ioiô que sobe e desce, Deus, eu quero acabar com isso na minha vida. São orações que eu já fiz, meu irmão. Todos nós, nenhum de nós começa firme no Evangelho, nenhum de nós começa disposto a renunciar ou a morrer por Jesus Cristo, não, nenhum de nós, mas como Paulo escreve dizendo, desenvolvei a vossa salvação, amém? Então, nós temos um último exemplo, que foi o exemplo de Davi. Davi também cometeu erros. Quando Davi adulterou com Betseba, ele disse que a culpa era de quem? Não culpou ninguém. Quando Davi fez aquela besteira de mandar Urias lá para frente da batalha para morrer, quem ele culpou? Não culpou ninguém. Quando Davi mandou contar o censo de Israel, e Deus lhe castigou matando 70 mil do povo, quem ele culpou? Ele culpou a si mesmo. Ele falou, mas tem um anjo, ele viu o anjo de Deus com a espada para baixo matando os homens, operando e as pessoas morrendo. E Davi foi fazer uma oração que está registrada na Bíblia, ele diz assim, Deus, eu pequei, e o que tem essas ovelhas a ver? Mata-me a mim e a minha casa, mas não mata o povo, a culpa é minha. Aí as pessoas às vezes não entendem porque Davi é o homem segundo o coração de Deus. Quando Davi esteve com Betseba, ele faz uma oração que está registrada lá no Salmo 51. E ele chega, vai mostrando aquele salmo, vai falando, não tem culpa a ninguém. No final ele diz, Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Mas na oração dele não culpou ninguém. Ele nem por um momento ele disse assim, aquela mulher não tinha que estar se banhando, nua em cima de um telhado, ela me tentou. Não, ele foi tentado pela própria cobiça dele, pela própria carnalidade dele, e ele não atribuiu pecado a ninguém, em nenhum momento. Aí vem ser um homem segundo o coração de Deus, tipificando o reinado messiânico, no milênio, o reinado que haverá no milênio, dentro de mais poucos anos vai iniciar-se o milênio, o reinado vai ser semelhante ao de Davi, e quem vai estar reinando será rei, profeta e sacerdote, o próprio Cristo, a semelhança do que era Davi. Mas alguém que não escondia nada, alguém que não procurava ocultar nada, alguém que tinha os seus erros, como eu e você temos os nossos, mas ele chegava diante de Deus e dizia, eu errei, eu pequei. Quando o menino nasceu lá, de Betseba, e que Deus falou que o menino ia morrer, Davi manda sair todo mundo da presença dele, ele fica sozinho, lamentando pelo quarto, orando, colocando a boca no pó, mas não culpou ninguém de nada. Ele assumia os seus erros e os seus pecados. E quem assume os seus erros e seus pecados
tem a grande chance de alcançar a misericórdia de Deus. Mas quem quer jogar a culpa de si para cima dos outros, como que Deus vai perdoar alguém que não reconhece que tem pecado para ser perdoado? Deus é fiel e justo. Então, meu irmão, tem uma experiência. Eu ia terminar a pregação, mas lembrei de uma experiência que temos aqui no ministério. Há pouco tempo atrás, Deus revelou uma situação de uma pessoa ligada ao ministério que estaria para cair, infelizmente, ser cortada, e já foi. Essa pessoa já foi cortada. Deus já a desligou do ministério. Isso é um caso recente. Mas Deus revelou, eu estou dizendo que Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele revelou, e Ele citou o nome de duas pessoas da igreja, e Ele falou assim: grande parte da culpa do fulano, grande parte da culpa da queda do fulano é do Cicrano e do Beltrano. Citou claramente 2 nomes. Repetir, grande parte da culpa da queda do fulano é do Cicrano e do Beltrano. Ou seja, o Cicrano e o Beltrano tinham a culpa na queda daquele irmão. Só que Deus não disse que a culpa era do Cicrano e do Beltrano. Disse que grande parte não isentou o que caiu de ter a sua culpa. Não disse que toda a culpa era do fulano e do Beltrano, disse que grande parte. Eu atentei muito bem para essa palavra que Deus nos trouxe. Não disse que toda a culpa, mas grande parte, ou seja, o próprio que caiu e foi desligado do ministério, ele mesmo tinha também a sua parcela de culpa. É verdade, irmão, que nós às vezes estamos brincando com o abismo, e aparece alguém para nos empurrar. Mas nós tínhamos culpa, nós já estávamos brincando com o abismo. Agora, o fulano e o cicrano, que são os culpados também da queda do cidadão, esses também hoje, eu olho para a vida deles e vejo como um galho seco, em tormentas, em tribulações e sem nenhuma expressão. Cada um colhe do que planta, e nisto eu glorifico a Deus, porque, portanto, eu também sei que se amanhã eu tiver comendo, como se diz na gíria, o pão que o diabo amassou, é porque a semente que eu plantei foi daquele pão. Eu não abro mão desse pensamento, desta ideologia. Então, como diz lá, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se dos seus próprios pecados. Quem é culpado da minha queda, do meu fracasso, do meu erro? Quem é culpado? Eu mesmo. Agora, se eu reconheço aonde está o problema, eu tenho a oportunidade de ir aos pés da misericórdia de Deus e alcançar a solução. Mas se eu jogo a culpa para cima de outros, eu não vou alcançar a solução nunca. Amém, irmão? E até aqui nos tem ajudado o Senhor.